Estamos dando início a mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma presença marcante. Hoje eu recebo o deputado estadual Marcos da Rosa, que compartilha suas ideias e projetos para Santa Catarina, com foco em educação, valores e principalmente participação social. Deputado, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no estúdio do Valor Entrevista. Seja bem-vindo. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Alan Santiago, uma alegria poder estar aqui mais uma vez no Valor Entrevista, poder cumprimentar todos os seus seguidores. Eu sei que são mais de 25 mil. Eu sei também que já são mais de 1000 entrevistas. Pois é, o tempo passa, né? Eu já tive o privilégio de estar aqui, conversando contigo, falando sobre temas tão relevantes para a nossa sociedade, e principalmente os relacionados à política. Você vê, eu entrevistei o deputado ainda enquanto vereador, e aí depois ele voltou naquela pré-campanha para deputado estadual, surpreendeu todo mundo, porque já na primeira campanha para deputado estadual, foi eleito. Vamos fazer um teste de memória aqui. Quantos votos, deputado? 25.845 votos. Olha aí. E agora vai a reeleição? Ano que vem, muito provavelmente sim, né? É um tema que a gente tem que deixar só para o ano que vem, mas é importante dizer o seguinte: eu sou muito grato a Deus pela minha trajetória política. Claro. Fui 2 vezes o vereador mais votado de Blumenau. Tive 3 mandatos. Fui presidente da Câmara, prefeito em exercício 2 vezes. E para chegar a deputado estadual, eu precisei fazer mais votos do que deputados eleitos, pelo menos 2. E concorri com gente forte, Exato. gente de nome. Então foi uma bênção muito grande e agora a gente pode servir Blumenau e região, mas é claro todo o estado de Santa Catarina. O senhor tem rodado muito por Santa Catarina? Bastante, cerca de 10, 11 mil quilômetros por mês. Não tem um município desse estado, e são 295 municípios que eu já não tenha visitado, e alguns deles bem mais do que 2, 3 vezes. É difícil, na verdade, que eu visitei somente uma vez. Uma loucura, correndo bastante, e isso que eu faço parte da mesa diretora, tanto no primeiro biênio, quanto agora no segundo biênio, faço parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E tem muito trabalho, hein, deputado? Ah, com certeza, com certeza. Nós criamos 3 frentes parlamentares. Depois, no decorrer dessa entrevista, nós vamos comentar um pouquinho também. Óbvio, além da mesa diretora, das funções administrativas que advêm de um cargo na mesa diretora, isso é muito importante, mas principalmente atendendo esse estado que é muito grande, muito amplo, e são várias demandas. Obviamente que o trabalho, as funções de um deputado estadual, elas são relativamente parecidas com as funções de um vereador. Sim. O vereador é de uma cidade, é um parlamentar de uma cidade, e o deputado estadual de um estado tão grande como é Santa Catarina, com um município que tem uma característica e tem umas necessidades, outras características totalmente diferentes, mas a gente tem que dialogar com todos esses municípios, ter a boa relação, e isso eu fico muito feliz por levar essa experiência, tanto de legislador como também gestor da Câmara Municipal e agora fazendo parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa, poder levar essa experiência para a Assembleia, né, Assembleia Legislativa, para a Câmara Estadual, e poder dialogar e poder levar resultados para todo o estado. Como é que está a família, deputado? Muito bem, graças a Deus. Eu sou casado há 26 anos com a Elisângela, minha querida esposa, que ontem mesmo me acompanhou em um roteiro lá pela região sul, finalizando no município de Morro da Fumaça. Um abraço lá à vereadora Georgia, nossa parceira, o nosso coordenador regional, que é o Davi Floriano, nos acompanhou também. E hoje estou aqui desde as 8 horas atendendo, toda segunda-feira eu atendo no nosso escritório regional em Blumenau. Já tive hoje também em Balneário Pissarras, Olha só. com o prefeito e também com o vereador Gleber. Já estive também em reunião aqui em Gaspar com o vereador Timothy, a quem quero mandar um abraço, e outras lideranças, e tenho a alegria de ser entrevistado
agora por ti, Alain. Tamo junto, obrigado pela tua companhia aqui no estúdio do Valor Entrevista. Para você que está nos acompanhando, nós estamos recebendo o deputado estadual Marcos da Rosa, ele que nos faz uma visita aqui no estúdio para justamente falar do seu trabalho como deputado estadual. O senhor tem reiterado a importância da educação aliada aos valores morais e familiares. Como isso tem influenciado suas ações legislativas, deputado? Alain, a minha primeira ação como deputado estadual, visto que quem venceu a eleição federal foi o Lula, portanto de esquerda, sabedor que sou de que a esquerda não é simpatizante da escola cívico-militar, desse modelo de educação, eu fiz uma reunião, promovi uma reunião, e aqui eu quero mandar um abraço e agradecer de coração a Patrícia Líders, ex-secretária de Educação do município de Blumenau e agora secretária adjunta do governo do estado, e também o Simadon, secretário de Educação. Conversando com eles, levei essa proposta de que o governo do estado pudesse abraçar essa causa tão importante pelo estado, visto que o governo federal, o atual, eu sabia que isso iria acontecer, como de fato ele revogou o decreto do ex-presidente Bolsonaro e não financia mais pelo governo federal. O governador Jorginho abraçou essa causa e está mantendo as já existentes e abrindo outras novas por todo o estado. E através da frente parlamentar que eu criei, que é a Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares, nós percorremos o estado, já fizemos em vários municípios essas audiências públicas, e a audiência pública é um dos pré-requisitos para a implantação de uma escola cívico-militar. Ou seja, tem que ter o aval da comunidade escolar. E onde a gente chega é muito interessante. A gente promove as reuniões, inclusive no município de Mafra, entre outros. Eles disseram, olha, nunca houve uma reunião onde teve tanta participação e também unanimidade das pessoas. A maioria, quer dizer, a maioria absoluta, dizendo, olha, nós queremos a escola cívico-militar no nosso município. Porque os pais hoje, quando deixam seus filhos na escola, o que eles querem? Educação de qualidade, mas também segurança. Claro, principalmente. Vídeo que tem acontecido em algumas escolas, violência e tudo mais. E a escola cívico-militar, ela melhora a questão do IDEB, evasão escolar diminui, violência física, violência patrimonial, violência verbal diminui, cai quase para zero. Então é tudo de bom. E eu não sei porque algumas pessoas são contra, parece que quanto pior, melhor, não é verdade? Então, além da escola cívico-militar, que é uma bandeira que nós abraçamos e está indo muito bem, nós temos vários projetos também, eu até anotei alguns aqui, e a minha assessora que está aqui, a Rose, ela e o Riva também, assim, deputado, se você ficar falando só desse primeiro tema, que é a educação, você vai ficar o programa inteiro, mas eu quero destacar alguns aqui. Por exemplo, final de semana, havia uma proposta de algumas pessoas de abrir os espaços das escolas para associações aos finais de semanas, inclusive com o consumo de bebidas alcoólicas. Qual é o meu argumento para proibir isso? Por exemplo, o filho do seu João vai dizer o seguinte, olha, eu vi o meu amigo bebendo. Onde? Na escola. Não combina escola com bebida alcoólica. Tudo que se faz na escola deve ser bom, deve ser agradável e deve ser exemplo a ser seguido. Então não combina. Então tem essa proibição. Nós conseguimos aprovar, é claro, mérito aqui do governador do estado também, mas teve uma base forte na Assembleia Legislativa e nós aprovamos a universidade gratuita. Sim. Hoje, o filho do pobre tem direito também e pode sonhar com um curso de medicina, engenharia civil, direito, tudo financiado pelo governo do estado. É uma grande conquista. Nós temos também uma medida muito importante, está tramitando na Assembleia Legislativa, que é a diminuição da distância mínima para que o aluno das escolas estaduais tenha direito, o aluno tenha direito a pegar o transporte, a usar o transporte público coletivo. Antes, o que acontecia? Precisava, quer dizer, é atualmente assim, nós queremos mudar através de um projeto de lei que está tramitando. O aluno precisa morar 3 quilômetros longe da escola para que ele tenha direito ao transporte coletivo. Então, um total de 6 quilômetros, 3 para ir, 3 para voltar. Então, quer dizer, o aluno que mora 2 quilômetros, ele não tem 2 quilômetros longe da escola, ele não tem o direito. Tem que morar 3 quilômetros. E eu pergunto, 2 quilômetros para uma criança, é fácil caminhar sozinha no dia de chuva, no dia de frio? Muitos que moram em estradas empoeiradas. Nem é fácil e também é perigoso. Exatamente. Então, qualidade de vida e segurança é o que nós queremos através dessa proposta de diminuir de 3, portanto, no total de 6, 3 mais 3,
para 2, 1 mais 1. A partir de 1 quilômetro a criança já tem esse direito. É um projeto muito importante. E isso tudo, Alan, não nasce de uma coisa, o deputado acordou hoje com essa ideia. Não, Sim. é do contato diário com a população por esse estado afora. Nós temos também um projeto de lei para que as escolas adotem a questão da linguagem de Libras, a linguagem de sinais nas escolas, porque nós precisamos falar de inclusão, mas de inclusão de verdade. Claro. Tem gente que está banalizando esse tema, falando de coisas que você sabe muito bem que eu sou frontalmente contra, que é a ideologia de gênero, por exemplo, sob o pretexto de inclusão social. Isso, na verdade, só separa, só gera briga, só gera conflito. Mas as pessoas surdas, elas precisam ter esse contato com as pessoas, ter esse sentimento de pertencimento, senso de pertencimento, e para isso a sociedade precisa acordar para essas coisas que são básicas, que não são difíceis, como a linguagem de sinal, né? A linguagem de sinais, por exemplo. Nós temos um projeto de lei, visto que agora o celular é proibido nas escolas, eu sou favorável, mas eu estou com um projeto de lei para que as salas de aula tenham câmeras de segurança. Por quê? Segurança para o professor, segurança para os alunos também, e principalmente para os pais ficarem tranquilos. Deputado, por que o senhor fez isso? Porque eu recebo várias denúncias de doutrinação ideológica nas escolas, professores que vão para a sala de aula, é uma minoria, mas tem. Sim. Então aqui o bom paga pelo mal, não é isso. Nós precisamos garantir segurança, boa convivência. Então tem professor que vai para a sala de aula só fica falando mal do Bolsonaro. A aula inteira falando mal do Bolsonaro, a favor do Lula. Que negócio é esse? Esses professores não são pagos para esse tipo de coisa. Nem está na emenda. Exatamente. E teve já denúncias também de assédio sexual, entre outras coisas. Sim. Tem gente que é contra. É segurança para o professor também. Vai que algum dia alguém inventa de falar alguma coisa contra o professor. Levantar uma calúnia. O professor tem lá a câmera para provar. Eu acho que isso tem que ser transparente. O serviço público tem que ter transparência. Quem está dando aula é também o serviço público, o exercício de uma função tão importante que é de ensinar. Enfim, tem outros projetos aqui, mas vamos nos ater a esse. O último aqui, para finalizar essa questão da educação. É muito polêmico, Alan, mas eu estava esperando a hora de chegar na Assembleia Legislativa para poder propor esse projeto. Eu sou pai de 3 filhos, tenho uma filha já de 24 anos. Somos, né? Eu também tenho 3. Então veja, a minha filhinha, a mais velha, a Esther, toda vez que tem a comemoração que tinha, né? Quando ela estava nessa idade escolar, a comemoração do Halloween nas escolas, ela não ia. Ela se sentia um pouquinho excluída, quando é criança não entende muito bem. E eu pergunto, o que é o Halloween? Festa das bruxas, tem a ver com medo, com pavor, vai criança fantasiada com, meu Deus, é cada coisa que não, é uma faca atravessando a cabeça, tem coisa que nem dá para falar aqui, né? Enfim, um monte de coisa. Sabe o que fizeram? E isso logo naquela época que aconteceu aquela chacina em Blumenau, numa escola em Penha, eu recebi a denúncia dos pais, encaminharam o vídeo para mim, bem na época ali do Halloween, fizeram a simulação de um corpo amarrado numa corda na frente da escola, pasme, como se fosse sangue caindo, pegadas como que de sangue, tinta vermelha, e uma faca do lado. Quando eu vi aquilo eu tomei um choque. E aí os pais falaram, se você levou um choque, imagine a gente quando viu aquilo. Nós pensávamos que era real. Era uma simulação de um assassinato por causa do Halloween. No momento onde nós, assim, o mundo enfrenta essa questão do espectro autista, que é uma dificuldade hoje para lidar com essa problemática, com esse desafio, vamos chamar assim. Crianças hoje se automutilando, com depressão, com desejo de suicídio. O que o Halloween, né? Ansiedade, o que o Halloween contribui, gente? Então tem tanta coisa boa para a gente falar, para a gente trabalhar nas escolas, e infelizmente tem isso daqui. Este projeto está sendo muito elogiado. Tem alguns que são contra, é normal, mas a maioria das pessoas com certeza é favorável a ele. Então tem muita coisa para falar aqui sobre educação. Já falei sobre a universidade gratuita, que é algo muito importante, entre outras ações. Pessoal, a gente está conversando com Marcos da Rosa, deputado estadual. Já vou pedir para você seguir ele aí no Instagram, Marcos da Rosa. Ele tem aqui na bio Política com Seriedade, ele também tem MBA em Gestão Pública,
família como principal fundamento, tem mais coisas aqui. E eu vou aproveitar e já seguir o deputado também. Obrigado, Alain. Ganhei mais Acabou seguidor. de ganhar um seguidor, são 17.400 seguidores do deputado Marcos da Rosa. Agora a gente vai falar, vamos para a segunda pergunta, que é o seguinte: o senhor costuma prestar contas do seu mandato de forma ativa nas redes sociais. Qual a importância dessa transparência para o seu trabalho e para o eleitor que acreditou no teu trabalho? Nós estávamos falando sobre a tua pergunta anterior, sobre educação, e eu falei sobre o exercício da função em qualquer área do poder público, que é importante ter a transparência. Então, esse nosso contato com a população, inclusive através das redes sociais, tem a ver também com transparência, mas muito mais do que isso, é a proximidade, é o eleitor ter acesso, estar próximo. Como eu disse e repito, percorrendo esse estado, de norte a sul, leste a oeste, todos os municípios, através inclusive da nossa mesa diretora, através das frentes parlamentares que eu criei, porque eu falei de uma aqui, que é a Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares, mas eu tenho também a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. Essas comunidades trabalham na prevenção e no combate às drogas. Então a gente percorre todo o estado, mas também através das nossas redes sociais, as pessoas têm acesso. E tem uma coisa, nós não deixamos nenhuma mensagem sem resposta. Às vezes até pode demorar um pouquinho, são muitas mensagens, tanto pelo WhatsApp, por e-mail, pelos outros canais que nós temos, mas também pelo Instagram a gente geralmente responde a todas as perguntas. Então, muitos dos projetos que eu já apresentei, e são vários, são dezenas, são fruto desse contato da nossa população. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Estar perto da comunidade é importante, né, deputado? Com certeza. Deputado, o senhor, eu tenho uma foto aqui, aqui é a sua família aqui no Instagram. Exatamente. É isso? É. Eu estou te mostrando essa foto aqui porque o senhor comentou que a sua filha mais velha tem 24 anos. Que idade o senhor tem, deputado? 48 anos. Meu Deus do céu. Começou cedo, hein, deputado? 48, é verdade. 48 anos, família linda do deputado, parabéns. Obrigado. A mais novinha tem quantos anos? 6 aninhos, a Eloá. 6 aninhos, a Eloá. Um abraço para a Esther, o André e a Eloá, e principalmente para a minha amada esposa Elisângela. Beijo para toda essa família maravilhosa. A gente vai para a nossa terceira pergunta. Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Marcos da Rosa. Em relação a temas mais sensíveis, como manifestações culturais que envolvem crianças, o senhor tem se posicionado de forma bem clara. Como equilibrar a proteção, a liberdade, o respeito à diversidade nesse cenário também? Eu não sei se você vai concordar comigo, Alain. Quando eu era criança era isso que eu queria, acredito que as crianças de hoje querem a mesma coisa. Proteção, cuidado, carinho, amor, lá na escola, merenda escolar. De qualidade. De qualidade, ser respeitado pelo professor e também ser ensinado a respeitar. As crianças não estão preocupadas com o que eles estão argumentando hoje aí, alguns doutrinadores em sala de aula, falando sobre sexualidade com crianças de 6, 7, 8 anos e até menos. Inclusive através de ações culturais financiadas com recurso público, e nós precisamos de pessoas que tenham coragem de lutar contra isso tudo. Nós, sabe, as visões, os espectros políticos diferentes são importantes em todas as áreas, inclusive na política. E eu sou um defensor da proteção da pureza das crianças. Sim. É inadmissível que a gente deixe recursos públicos para financiar, por exemplo, ações culturais que não dá nem... Eu não tenho coragem, eu tenho vergonha de falar aqui o que eles estão promovendo hoje através de recursos públicos, desde lá da universidade até a mais tenra idade do início da fase escolar. Então, Alain, e os pais que estão nos assistindo aqui, que são conservadores, que são cristãos também, podem contar com esse parlamentar, inclusive o nosso gabinete, as nossas redes sociais estão à disposição para denúncias, porque através da nossa frente parlamentar em defesa da família catarinense de proteção à vida, criada por mim, nós temos recebido também várias denúncias. Os pais colocam os filhos nas escolas, e algumas escolas, e é uma minoria que faz isso, mas eles fazem, e com muita agressividade,
e de repente os pais são surpreendidos que os seus filhos foram submetidos a cenas, a imagens, situações vexatórias que eles não concordam. A maioria dos pais não concordam. Só que tem gente hoje que tem medo de falar sobre isso. Sim. E eu estou na política e tenho o meu direito, a minha prerrogativa de parlamentar e mais do que isso, a minha obrigação de lutar contra tudo isso. Deputado, o senhor comentou a respeito de família, desse poder de iluminação familiar, de crescimento da família. A quem interessa, na sua opinião, essa degradação da família? Eu não sei se você já leu algum livro de Karl Marx, de Engels, o Manifesto do Partido Comunista, por exemplo. Eles são... Eu li por cima para entender como funciona, mas não é muito a minha praia. Eles são contra a propriedade privada. Sim. E sabe onde nasce a propriedade privada? Na família. Exato. Porque se você é um pai, você quer comprar um terreninho, construir a sua casa, sair do aluguel, você já tem a sua propriedade privada. Sim. Se você melhorar um pouquinho, olha, você é um exemplo de cidadão. Você é um trabalhador, você tem aqui o seu negócio, tem o seu escritório, a sua esposa tem a empresa dela. Não é bonito isso? Oh, lindo. É maravilhoso. E tem gente que é contra isso tudo. Quer dizer, ele é contra a prosperidade dos outros. Quer concentrar tudo no governo, o crédito, o banco, só estatal, educação, só estatal, saúde, só estatal. Tudo isso dominado pelo socialismo e pelo comunismo. E essa degradação da família é fruto de uma lavagem cerebral que eles estão fazendo há décadas no nosso país. E graças a Deus que parte da sociedade tem acordado para tudo isso. E Cuba é um exemplo bem claro. Exatamente. E Exatamente. não tem... Cuba, Venezuela. Enfim, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Onde não existe mais eleição democrática. Exatamente. Sim ou não? Exatamente. A gente viu o que aconteceu agora na última eleição na Venezuela. Em Cuba, então, nem se fala. Países comunistas, Deputado, ditatoriais. Como é que o senhor define, o senhor é de direita, e como é que o senhor define uma pessoa da esquerda? Eu sou conservador, cristão, conservador nos costumes e liberal na economia. Vídeo que eu falei agora. O empreendedorismo é coisa linda demais. Você vai lá, você aprende a fazer alguma coisa, aprende uma profissão, daqui um pouco você está gerando emprego e renda. Exatamente. Isso é maravilhoso. A esquerda, ela não é favorável à meritocracia. Tanto é que hoje nas escolas, você é da época, não vou perguntar a sua idade. Eu estou com 46. Você é da época da nota vermelha nas escolas? Sim, sou. Deus o livre se eu tirasse um 6, um 6,5, nota vermelha. Era de 7 para cima. Na verdade, eu sempre concorri com os melhores alunos da escola e falo isso com muito orgulho. E mérito também a minha mãezinha querida, que vive muito bem ainda lá com o meu pai, lá no município de Laguna, eles são de lá. Sempre me cobrava, sempre me educava, sempre olhava os meus cadernos e olha que ela tem 8 filhos, né? Teve 8 filhos. Você vê. Então, naquela época, o aluno que reprovava mesmo, que tirava a nota vermelha, que não alcançava as médias, rodava. O que acontece hoje? Nem isso eles não querem mais, ninguém mais roda. Há perseguições nas escolas, algumas pessoas que só querem manifestar a sua opinião diferentemente daquilo que... eles falam tanto em classe dominante, né? Mas essa classe dominante, pseudo-intelectual, que quer hoje doutrinar as nossas crianças na escola, a esquerda, ela, na verdade, quer nivelar todo mundo por baixo. É na educação, é na área econômica, e nós precisamos valorizar a meritocracia. O cara que empreende, o cara que gera emprego e renda, não tem problema nenhum que ele prospere, que ele fique rico. A gente tem que pensar assim. Precisa haver os programas sociais? Sim, mas para ajudar as pessoas a saírem do momento de dificuldade e passarem de fase. Uma porta de entrada e uma porta de saída. Não é o que a gente vê hoje a nível federal no nosso país. Pessoal, a gente está conversando com o Marcos da Rosa. Vamos para o segundo bloco de um papo aqui sensacional. Ainda tem algumas perguntas importantes e necessárias a se fazer ao deputado Marcos da Rosa, aqui da nossa região do Vale Europeu. Tá gostando do papo, deputado? Claro, super agradável. Então, não saia daí, porque a gente já volta com mais Marcos da Rosa.
Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com o deputado estadual Marcos da Rosa, aqui da região de Blumenau, a linda e maravilhosa região do Vale Europeu. O senhor gosta do Vale Europeu, deputado? Imagina, claro. O senhor é do litoral, lá de Laguna. Mas só que assim, ó, eu com 17 anos de idade, eu peguei uma bolsa de viagem e vim para Blumenau para trabalhar e estudar. Casei com uma blumenauense, tenho 3 filhos blumenauenses. Já moro mais tempo aqui do que na minha terra natal, eu me sinto já um blumenauense também. Obviamente que eu não posso esquecer as minhas origens, as minhas raízes de onde eu vim. O meu povo lá também, de Laguna. Laguna, cidade maravilhosa, aquele farol de Santa Marta. É lindo coisa. demais. Como é que foi tua infância lá, Marcos? Então, 7 irmãos, família humilde, família simples, sempre participando das atividades da escola. Por exemplo, sempre quando tinha alguma homenagem na escola, em datas comemorativas, eu sempre era o orador. Na minha formatura da 8ª série, naquela época não tinha o 9º ano, eu fui também o orador. Eu era o maestro da orquestra, da banda, da escola, que sempre fazia lá as homenagens no dia 7 de setembro. Ou seja, desde pequenininho eu sempre participei ativamente das questões sociais. Sempre orgulhando a família, hein, deputado? E assim, sempre jogando futebol também. Ah, tu joga futebol? Por pouco eu não fui atleta profissional. Sério? Por pouco. Então, assim... Que posição? Eu meio camisa 10 ou camisa 8, ou meia esquerda ou meia direita. Olha aí. Sim. Que legal, cara. E torce pra que time? Flamengo. Olha aí, ó. Então vocês estão diante... É o melhorzinho, né? É o melhorzinho. Vocês estão diante de 2 flamenguistas. Olha, Saudações rubro-negras, até porque ontem, a gente está gravando aqui na segunda... Os vascaínos não vão mais nos assistir. O Flamengo ontem deu uma goleada no Corinthians. Foi 4, né? 4-0, então... Olha só, deputada, vamos voltar aqui para a nossa pauta, que é o seguinte. O senhor é presente em eventos sociais, religiosos e comunitários. Qual o papel dessa integração com a sociedade civil em sua atuação política? Olha, Alan, eu acabei de te dizer que a gente não pode esquecer as nossas raízes, nós não podemos esquecer as nossas origens. Eu devo muito a essa questão da espiritualidade, porque com 17 anos eu tive aquele senso de pertencimento em relação às questões religiosas, quando eu visitei a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, comecei a participar das reuniões de jovens, da escola bíblica dominical. Todas as sextas-feiras nós tínhamos os encontros dos jovens, começávamos a cantar, tínhamos um coral dos jovens, visitávamos comunidades carentes. Desde então comecei a palestrar sobre prevenção e combate às drogas. Então, essa questão religiosa teve um papel muito importante e tem até hoje na minha trajetória política. Inclusive, até hoje, eu sou convidado para palestrar, para falar, para dar cursos também nessas questões religiosas. Isso é muito importante. Eu sou teólogo também, além de administrador de empresas. Eu sou teólogo, é uma área que eu gosto muito, porque é uma fonte inesgotável, né? O livro dos teólogos, o livro principal é a Bíblia, é a Palavra de Deus. E até arrisco dizer uma coisa aqui para ti, se os teus seguidores me permitem. Hoje, a falta de espiritualidade, a falta de temor a Deus, a falta da principal base da nossa sociedade, que é a família, sabe? A destituição, a família, infelizmente é o que está causando muitos problemas sociais. Sim. Drogas, pessoas sem referência. Exato. Vícios. E tantas outras coisas que eu ficaria aqui o dia todo falando. Então essa questão religiosa é muito importante e eu devo tudo que tenho a Deus em primeiro lugar. Eu sempre falo, né? As 2 coisas mais importantes da minha vida. A primeira, reconhecer Deus como a fonte principal de tudo na minha vida. E segundo, com 18 anos de idade, 19, ter conhecido a minha amada esposa, a Elisângela. Casar bem é uma coisa muito especial. Sem dúvida. A pessoa que vai ser a mãe dos seus filhos. Isso é muito, muito, muito especial mesmo. Sensacional. E tem a ver com religião também. Com certeza. Tem a ver com vida.
E não tem coisa melhor do que viver uma vida de plenitude. Sabe por que eu digo que tem a ver com religião? Não a religião como uma coisa assim, aquela coisa burocrática, a legalista, mas a família, ela não foi instituída pela Constituição da República, embora ela a reconheça, pela igreja A, pela igreja B, católica, evangélica, não importa. Foi instituída pelo próprio Deus. Sim. Foi Ele que fez o homem, Ele fez a mulher, e Ele disse, una-se o homem à sua esposa e os dois serão uma só carne. Isso é lindo demais. Sensacional. Pessoal, o deputado Marcos da Rosa, aqui do Estúdio do Valor Entrevista. E agora a gente vai falar do seguinte. Quais políticas públicas o senhor acredita que são urgentes para enfrentar os desafios que a juventude catarinense precisa hoje? Hoje, um dos grandes problemas que a gente vê em grandes cidades, cidades de porte médio, Blumenau já é assim, e muitas outras cidades, é a questão dos moradores em situação de rua. Sim ou não? E a maioria dessas pessoas, a maioria é fruto do envolvimento com drogas. Então, prevenção e combate às drogas é algo fundamental para adolescentes, especialmente, e para jovens também. E também nós precisamos trabalhar a questão de educação de qualidade, acesso à educação para todo mundo, mas educação de qualidade. Também curso profissionalizante. Nós precisamos fazer com que os nossos jovens, eles não sejam doutrinados nas escolas. Muitos começam lá na universidade, têm alguns princípios, alguns valores, quando saem de lá, esquecem da família, sabe? Porque, como eu disse, repito, está havendo uma doutrinação muito grande. E precisamos também acesso a emprego. Claro, precisamos educar a nossa juventude, os nossos adolescentes, para o empreendedorismo. Aprender a empreender é muito importante. A gente nasce assim, né? A gente tem aquela vou arrumar um emprego e vou ficar naquele emprego. Bom também, parabéns. Mas as pessoas, quando elas começam a se formar, né, do ponto de vista educacional, elas também podem ser despertadas para os talentos que estão ali escondidos e podem empreender. Então a geração de emprego e renda é muito importante também, a nossa juventude precisa participar ativamente disso. Perfeito, vamos voltar no tempo agora. 3 anos para trás, sai o resultado, o senhor é eleito deputado estadual. Onde é que o senhor estava? Com a minha esposa, só eu e a minha esposa em casa. Como é que foi receber a notícia? Então, porque a minha esposa, ela é uma parceira a número 1, né? Então, em toda a minha trajetória. Nós estávamos, nós dois em casa. Foi muito interessante porque nós estávamos acompanhando em um site que estava demorando mais para atualizar. E quando eu percebi que um lá me ultrapassou, e eu fiquei para trás, eu olhei para minha esposa, ela me olhou também, nos entreolhamos e pensamos, não deu, amor. É da vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Aí eu recebo uma ligação. Ô meu amigo, parabéns deputado. Eu falei, olha, não brinque comigo, não deu certo. Eu disse, como não? Já foi anunciado, estás eleito. Logo em seguida, alguém já da rádio lá de Blumenau, de várias rádios, já me ligaram. Parabéns, deputado. Então foi uma surpresa. Eu tinha muita convicção da eleição, mas como eu estava acompanhando, eu estava vendo que não tinha dado certo. Talvez aquela tenha sido a última prova assim, né, da minha fé em relação a ter conquistado a eleição naquele momento. E deu certo. Estava em casa com a minha esposa. Então, o primeiro abraço de parabéns, de vitória, tanto ela deu em mim como eu nela, né? Porque eu sempre digo que muitas coisas que acontecem na minha vida não são tanto por mim, pela bondade de Deus, mas também pela esposa maravilhosa, pela família que Deus me deu. Eu tive na LESC, na posse do senhor e dos demais deputados, encontrei com o senhor pelos corredores, fiz uma foto, dei os parabéns, então acredito que tenha sido um momento bem especial. Com certeza. Para toda a família, não é mesmo? Com certeza. É muito bom porque quando desde que eu cheguei em Blumenau, eu cheguei num dia, no outro dia comecei a trabalhar. Foi na Catarinense Cargas e Encomendas. Fiquei 1 mês em uma função e logo fui promovido. Depois eu trabalhei em uma outra empresa e trabalhei na Malharia Cristina. Fiquei quase 7 anos, se eu não me engano, na Malharia Cristina. Eu fui promovido 3 vezes lá. Então esse negócio de promoção... Lembra que eu falei sobre a meritocracia? Sim. Se você se destaca, se você se esforça, você não falta horário, você não coloca lá, enche de atestado na empresa,
É natural que você vai prosperar. Na política é a mesma coisa. Você vai subindo degraus, o nível de confiança da população vai crescendo e você ocupa novas posições e o trabalho continua. A gente está falando de voltar no tempo com relação à visão dele lá, quando saiu o resultado da campanha. Agora a gente vai olhar para frente. 2026 está na porta, já tem muita gente anunciando a pré-candidatura. E o senhor vai ser pré-candidato, vai sair à reeleição? Eu pretendo, sim, ir para a reeleição de deputado estadual. A primeira eleição foi muito difícil, o partido me deu pouquinho recurso, eu sou favorável que ninguém receba recurso de partido. Mas pior do que isso é alguém receber, por exemplo, 1 milhão e o outro receber 18 mil reais. E isso aconteceu comigo. Então é muito ruim. E agora a gente com um pouco mais de estrutura, já tendo conhecido todos os municípios. Sabe quantos vídeos eu gravei para candidatos a vereadores nessa última eleição? 450 vídeos. Nossa. E muitos desses foram eleitos, são gratos a gente. Distribuímos emendas parlamentares para cerca de, só em 2 anos, tá? Em 2 oportunidades que tive, 195 municípios. Isso quer dizer que até o final do meu mandato eu irei encaminhar, muito provavelmente, para os 295 municípios. O que é a emenda parlamentar? Auxílio para a educação, saúde, infraestrutura, segurança e por aí vai. Então, pretendo sim, se Deus me conceder essa oportunidade de ser candidato novamente. Eu estou fazendo isso, esta pergunta que eu vou fazer para o deputado, fiz recente para o deputado Gessé Lopes e vou fazer também para o deputado Marcos da Rosa. A tua visão quanto ao cenário político, ao governo do Estado. Nós temos ali o atual governador Jorginho Melo e também lá de Chapecó, prefeito da cidade, João Rodrigues. Como é que você vê essa luta em 2026? Eu gosto muito do João Rodrigues, está fazendo um grande trabalho em Chapecó. E também do governador Jorginho, inclusive o ajudo na questão da governabilidade lá na Assembleia Legislativa. Sabe o que eu acho? Que a direita não pode rachar. A direita tem um grande desafio no nosso país. Uma mudança de rota, mas uma mudança substancial para que a gente nas bases comece a trabalhar a partir de uma eleição presidencial para a direita, a vitória de alguém da direita. Pode ser qualquer partido, mas que seja de direita. Mas para isso nós precisamos da união da direita. E no Estado da mesma forma. Sabe o que eu sou favorável? Se você perguntasse a minha opinião hoje, se o meu voto pudesse decidir alguma coisa, eu falaria o seguinte: João Rodrigues, você é um baita cara, seja nosso senador. Jorginho, você está fazendo um belíssimo trabalho. 4 anos não são suficientes para desenvolver todos os projetos. Fique esses 4 anos, né, esses 2 anos que faltam, mais 4 anos, e quem sabe depois o João Rodrigues venha do Senado e possa ser nosso governador do estado de Santa Catarina. Essa é a minha visão. Perfeito. Para a gente fechar, quais são suas metas prioritárias para os próximos anos? Há algum projeto em especial que o senhor pretende destacar, deputado? Sabe, eu preciso muito que esses projetos aqui que estão tramitando na Assembleia Legislativa, como esse do Halloween, por exemplo, está há quase 1 ano lá na Comissão de Educação. Eu preciso que ele saia de lá. Sabe, esse outro projeto aqui, que diminui a distância para que os alunos tenham direito ao transporte coletivo, que ele tramite. Tem gente que senta em cima dos projetos e não deixa tramitar, mas, sobretudo, que quanto mais pessoas de bem se envolverem com política, melhor vai ficar o cenário. Eu fico muito feliz que hoje já mudou a realidade. Sim. Quando eu fui convidado a trabalhar com política, eu mesmo não queria. Fui conversar com algumas pessoas, alguns líderes, algumas pessoas que eu considero até hoje, e eles disseram: Marquinhos, a política precisa de pessoas como você. E hoje a gente vê muitas pessoas já se envolvendo com política. Então a gente precisa ver o cenário mudando, sabe? Há poucos dias a gente viu a prisão de um ex-presidente, né? Fernando Collor de Mello. E aí a gente vê até assim num momento meio conturbado, mas se cometeu irregularidade, tem que punir mesmo. Né? Eu deixo lá na mão do judiciário, mas assim, se fez, tem que punir. Eu preciso ver, eu quero ver, assim como a maioria da população, os recursos públicos realmente sendo usados para a educação, para a infraestrutura, para a saúde de verdade. Tem gente que está hoje dizendo assim: viva o SUS, palma para o SUS. Tá bom, Alan? Não, tem que melhorar.
Eu vou fazer um Eu adendo. recebo semanalmente muitas pessoas pedindo, pelo amor de Deus, deputado, eu estou ali sofrendo, eu estou aguardando quase um ano para uma cirurgia, e o pessoal está dizendo que está bom, não está bom. Então a gente precisa mudar a realidade. Eu vou fazer um adendo, vou complementar o que o deputado está falando. Há quase 3 anos atrás, meu filho precisou fazer uma cirurgia no coração, o Henrique, ele tem hoje, vai fazer 4 anos, e pelo SUS eu não ia conseguir. A fila era enorme e o meu filho ia falecer. Então a gente teve que ter outra estratégia. Então assim, o SUS ele tem a sua competência, a gente sabe da sua competência, mas falta muito para avançar. Deputado, mais alguma coisa que a gente possa deixar de mensagem? Alan, te agradecer de todo o coração, agradecer ao Valor Entrevista, dizer que é sempre um prazer, pedir que as pessoas que ainda não nos seguem, vá lá, @deputado Marcos da Rosa, nos acompanhe, a gente está à disposição para ouvir as suas sugestões, as críticas, é dessa forma que a gente constrói um futuro melhor para todos nós. Sensacional, deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua presença mais uma vez no Valor Entrevista, a porta do Valor Entrevista está aberta, o que tiver de novidade aí para divulgar, venha bater um papo aqui conosco e assim eu estendo também o convite a todos os deputados da LESC, eu mandei e-mail para todos. O convite está feito aí na caixa de e-mail, é só entrar em contato pelo WhatsApp e a gente agenda, como foi o caso do deputado Marcos da Rosa, recentemente o deputado Gessé Lopes também. Pessoal, agradecemos por compartilhar a visão do deputado conosco e, claro, o compromisso que ele tem com Santa Catarina. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço.